Calcule a integral. 1 dividido por 9s² menos 16, tudo isso elevado a 3 meios. Não é um polinômio, por causa do expoente fracionário. Então, o jeito de a gente resolver essa integral é por substituição trigonométrica, porque tem essa cara de alguma coisa ao quadrado, menos número. Então, uma das identidades trigonométricas que a gente conhece é secante ao quadrado de θ, menos 1 é igual a tangente ao quadrado de θ. Então, essa identidade transforma uma parte com variável ao quadrado menos número em tangente ao quadrado. Então, o objetivo é transformar essa subtração num único termo. Aqui é 16 e não 1. Então, o que a gente faz com essa identidade é multiplica essa identidade por 16. Então, a gente fica com 16, 16, 16. E a gente vai comparar isso aqui com aquela identidade que a gente tem lá em cima. Então, nós vamos ter a seguinte situação. 9s² menos 16 igual a 16 secante ao quadrado de θ menos 16 é igual a 16 tangente ao quadrado de θ. Quando a gente compara aqui, a gente observa que esse 16 está no lugar certo aqui, o menos também. Então, a gente vai querer escolher, fazer a substituição, de forma que 9s² fica igual a 16 secante ao quadrado. Então, a nossa escolha fica, já escrevendo sem o quadrado, 3s igual a 4 secante de θ. Quando a gente faz essa escolha aqui, o que a gente percebe é que a gente quer que a nossa substituição aqui, a gente está escolhendo, de forma que o domínio aqui esteja coerente. A secante, a gente sabe que existe, a inversa dela, porque quando a gente faz essa substituição, no fundo a gente está fazendo essa substituição aqui, ó. Secante é igual a 3s sobre 4, então θ é arco secante de 3s sobre 4. E a função arco secante, ela existe no intervalo de 0 até π sobre 2 aberto, e de π sobre 2 até π. Então, aqui, a gente sabe que essa função existe. Mas quando a gente tá, a função secante, para poder falar da inversa dela, a gente pega esse intervalo restrito, de 0 a π, tirando π sobre 2. Só que, quando a gente está fazendo isso, a gente também está olhando, então, secante de θ igual a 3s sobre 4, quando a gente vem para um triângulo assim, ó, secante de θ igual a 3s sobre 4. A gente sabe que secante é 1 sobre cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a secante é a hipotenusa sobre cateto adjacente. A hipotenusa aqui, então, seria 3s e o cateto adjacente 4. O lado que falta, se a gente quisesse aqui chamar de um y e fazer a conta para deduzir qual é o valor desse y usando o teorema de Pitágoras, a gente poderia, ó, y² mais 4² é igual a 9s². Então, isolando o y, nós teríamos que o y, aqui esse lado que falta, seria raiz da hipotenusa ao quadrado menos o cateto adjacente ao quadrado. Sempre o lado que falta é o lugar que a gente fez a nossa substituição trigonométrica. Então, quando a gente considera isso, a gente está falando que esse θ aqui está no primeiro quadrante. Então, essa substituição aqui não leva em consideração valores fora desse primeiro quadrante, né? A gente está falando de um triângulo, quando a gente está olhando para isso aqui, só para a gente visualizar melhor. Então, na hora que a gente faz essa escolha aqui, 3s igual a 4 secante de θ, a gente tem que, na hora que a gente faz essa escolha, a gente tem que 9s² menos 16 é 16 tangente ao quadrado. Então, essa integral aqui se transforma nessa, ó, 1 sobre raiz, por que raiz? Porque é 3 meios, então é raiz quadrada de, o que está dentro aqui, a gente já fez o rascunho, então a gente pode vir aqui e substituir por 16 tangente ao quadrado de θ. Ah, mas a gente precisa achar quem é o ds, para a gente substituir também. Então, o nosso ds vai ser 4 derivada de secante, s secante vezes tangente. Aqui tem um 3, então aqui vai virar 4/3 dθ. Então, o nosso ds é 4/3 de secante de θ vezes tangente de θ dθ. A gente vai substituir esse valor aqui.
Observe que tem um cubo, então é raiz ao cubo, então não vamos esquecer esse cubo, e aqui a gente está substituindo o ds. Então, o que a gente tem nesse caso? Aqui, ó, raiz de tangente ao quadrado vai ficar tangente. Vamos considerar nesse domínio aí de 0/2, que é positivo, sem a gente considerar esses modos. E raiz de 16 é 4. Então, essa integral aqui, ó, vamos resolvê-la separadamente aqui. A gente vai ter a seguinte situação. O que a gente fez aqui, a gente não pode esquecer que a gente fez o nosso... Vamos voltar só para a gente recuperar, porque isso aqui a gente precisa. Ó. Quem é S? 4/3 de secante de θ dθ. Então, essa substituição aqui, ó, a gente pode levar junto. Que a gente tem... Isso aqui a gente vai precisar para a gente voltar para a variável inicial. Essa relação entre o S e o θ é fundamental. Então, o que a gente vai fazer agora é resolver essa integral aqui. Então, a gente vai tirar a raiz quadrada, igual a gente já tinha dito, mas a gente não tinha escrito. Então, vamos colocar só uma barrinha para a gente ficar mais organizado. Vai continuar um igual. Aqui, o 4/3 é constante, sai da integral. Meu numerador, então, fica secante de θ vezes tangente de θ. E aqui a gente vai ficar com 4 ao cubo, tangente ao cubo de θ, tudo isso dθ. Então, a gente vai poder simplificar esse cubo com esse tangente, aqui vai ficar um quadrado. E a gente vai observar que a gente está com secante dividido por tangente ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Fazendo a nossa substituição de secante e tangente por seno e cosseno. Então, esse 4 ao cubo aqui vai sair da integral. A gente sabe que secante é 1 sobre cosseno, então aqui vai ficar 1 sobre cosseno no numerador. E tangente ao quadrado vai ficar seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, esse cosseno que está aqui, ele pode simplificar com esse quadrado que está aqui, e esse cosseno vai para o numerador. Esse 4 também pode simplificar com esse cubo aqui, e aí a gente vai ter a seguinte situação. Aqui vai ficar 1 dividido por 3 vezes 4 ao quadrado, e a gente vai ter a integral, a nossa integral de cosseno dividido por seno ao quadrado. Já vou escrever com o formato que me interessa mais aqui, ó, que vai ser o seguinte: 1 sobre seno ao quadrado, e esse cosseno que está aqui, ele passa multiplicando. Agora, a gente sabe que a derivada de seno é cosseno, então a gente pode fazer uma substituição simples. Então, após fazer uma substituição trigonométrica, a gente vai fazer uma substituição simples para a gente chegar numa integral elementar. Aqui a gente ainda não sabe resolver, então a gente vai chamar W de seno de θ, e o nosso dW vai ser cosseno de θ dθ. E a nossa integral, então, igual, a nossa integral aqui vai ficar, a constante aqui fica multiplicando, integral de 1 sobre W ao quadrado dW. Esse 1 sobre W ao quadrado, a gente já pode até escrever como W a menos 2 dW. Então, essa aqui vai ficar... Quem que é a integral de W a menos 2? W a menos 1, dividido por menos 1, mais todas as constantes. Esse menos 1 sai da integral, então aqui fica menos 1, sai da resposta aqui do denominador. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 3 vezes 4 ao quadrado. Esse W aqui, eu posso escrever 1 sobre W, e 1 sobre W, então é 1 sobre seno de θ mais C. Então, aqui acabou a integral que a gente fez a substituição trigonométrica. Agora, falta voltar para a variável inicial. Então, esse passo aqui de voltar para a variável inicial, a gente precisa saber quanto que vale o seno. Então, vamos voltar no nosso triângulo que a gente tinha feito a substituição. Então, a nossa integral ali está envolvendo 1 sobre seno de θ a resposta. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 1 sobre seno é hipotenusa sobre cateto oposto. A hipotenusa aqui é 3S e o cateto oposto é raiz de 9S ao quadrado menos 16. Então, essa é a resposta, esse 1 sobre seno ao quadrado, que vai ser substituído aqui para terminar o nosso exercício. Então, esse exercício, ele vai terminar
escrevendo isso. Então, isso aqui é igual a menos 1 sobre 3 vezes 4 ao quadrado, 3s dividido por raiz de 9 menos 16 mais c. E aqui, então, acabou o exercício.